Oi pessoal, bom dia! Estou passando aqui nesta videoaula para orientar vocês sobre a primeira semana de atividades do PET de História, do primeiro bimestre, aí do segundo ano do ensino médio de vocês. Bom, nessa primeira semana, o assunto que nós vamos estudar é escravidão e comércio no mundo moderno. E por que eu acho importante a gente destacar um ponto? Porque esta videoaula, claro, vai ajudar vocês a responderem às atividades. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que vocês respondam à atividade e tenham um conhecimento sobre esse conteúdo. Então eu vou falar algumas coisas, depois vocês vão acessar os links que eu coloquei lá no Google Classroom, né? Para que vocês tenham um leque maior de informações e possam apreender uma série de coisas que nós vamos falar em relação a esse conteúdo. Primeira coisa, quando a gente fala de escravidão e comércio no mundo moderno, né, tem que destacar o que é escravidão e o que é mundo moderno. A escravidão foi uma forma de trabalho forçada pela qual milhares de africanos foram obrigados a passar no período compreendido como história moderna, que é o período da colonização do continente americano pelos países europeus, principalmente. E o que é mundo moderno? O mundo moderno é o período pelo qual acontece essa série de transformações econômicas que são a colonização do continente americano, o fortalecimento da burguesia enquanto classe social e o fortalecimento de um modelo econômico chamado mercantilismo. O mercantilismo é o modelo econômico dos países europeus no momento da colonização. E quais as características do mercantilismo? Manutenção da balança comercial favorável, ou seja, a exportação tem que ser maior do que a importação, intervencionismo estatal ou protecionismo estatal, que é o Estado interferindo no setor econômico, e o absolutismo, né, que é o poder absoluto dos monarcas, dos reis. Essas características têm tudo a ver com a questão da escravidão. Por quê? Porque os países europeus eles tinham que manter o superávit comercial, ou seja, a balança comercial favorável. Os escravizados, a população africana que foi escravizada, era considerada uma mercadoria. Então era mais uma mercadoria, mais um item, vamos dizer assim, que os europeus colocavam na conta lá do superávit econômico, porque eles capturavam os africanos na África, né, aquela população que se transformava em escrava, em escravizada, aliás, e essas populações escravizadas eram vendidas no continente americano. Então, mercantilismo do mundo moderno com escravidão tem uma relação muito forte, muito próxima, porque um sustenta o outro e vice-versa. Quando a gente fala também de mundo moderno, a gente fala do período de colonização do continente americano. A gente fala do período em que o continente americano foi colonizado por países europeus. Nesse assunto do PET, nós estamos falando da colonização portuguesa na América, que diz respeito ao Brasil. Se vocês prestarem atenção, eu mesmo chamei a minha atenção para não falar população escrava, mas população escravizada. Qual que é a diferença? E a diferença? Claro, quando eu falo o escravo, eu já estou colocando nesta palavra um certo preconceito, né? Como se aquela população não tivesse outra vida, ou como se ele tivesse escolha. À medida que eu uso a expressão escravizado para denominar a população africana que foi capturada, trazida e vendida como mercadoria, né, eu estou falando que é uma população que tem um passado, que é uma população que não teve opção, que é uma população
que na sua origem não nasceu escrava, que foi trazida para cá como escravizada, né? Então, o correto é a gente falar os povos escravizados. Baseado nisso, e também tendo em vista a leitura dos links que eu vou passar para vocês, vocês vão ter condições de fazer a primeira semana do PET de História, lá que fala dessa questão de escravidão no mundo moderno e a relação disso com o comércio mercantilista. Estou às ordens, se precisarem de mim, podem me chamar, tá? E apesar das lives acontecerem só uma vez por semana na matéria de História, eu estou disponível nos nossos horários de aula aí, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Um abraço, até a próxima!